Boa noite. Luiz Valendorf encaminha pedido de informações sobre o Hemopasso. O parlamentar quer detalhes sobre o número de pessoas recebidas diariamente no Hemopasso e como é feito o atendimento de possíveis doadores de sangue. Janaína Portela pede instalação de corrimão em praças do centro. As pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, as pessoas idosas que já não têm o seu caminhar tão seguro, necessitam de um apoio para o deslocamento em desníveis, escadas. Câmara discute projeto de lei que institui Semana Municipal da Música em Passo Fundo. Independente da data, se for novembro, se for outra data, que a gente possa criar esta semana com o intuito de valorizar a classe dos artistas locais, valorizando também a classe econômica, movimentando a economia. Vereadora Regina dos Santos apresenta 2 indicações ao Executivo. É sobre a criação de locais com acesso à internet e com estagiários, para auxiliar a população na realização das inscrições para as escolas da rede municipal. Setembro Dourado é o mês nacional para a conscientização do câncer infanto-juvenil. Chamar a atenção de que é a doença que mais relacionada com mortalidade em crianças e adolescentes hoje em dia no Brasil. O Jornal da Câmara inicia apresentando 2 proposições constantes na agenda legislativa da última semana. As 2 matérias foram protocoladas após reclamações da comunidade. O vereador Luiz Valendorf é o autor de um novo pedido de informações. O parlamentar quer detalhes sobre o número de pessoas recebidas diariamente no Hemopasso e como é feito o atendimento de possíveis doadores de sangue. Eu tenho recebido muitas reclamações no meu gabinete, né, no que tange a questão do atendimento do Hemopasso. As pessoas vão lá, né, para fazer a doação de sangue e aí tem que marcar dia, hora, entendeu? E muitas dessas pessoas estão levando 20, 30 dias para poder fazer essa doação. Eu quero dizer que eu acho que a pessoa, quando se propõe a chegar lá, eu acho que eles têm que fazer o atendimento na hora, sabe? A gente conhece a estrutura do Hemopasso, sabe que pode fazer isso, né? Então eu acho que deve fazer na hora esse encaminhamento, ou no máximo 2, 3 dias, né? Porque nós temos que aproveitar a pessoa que está se disponibilizando a fazer isso. É tão difícil hoje em dia ter pessoas doadoras de sangue, então no momento que a pessoa se coloca à disposição, o Hemopasso tem que ter essa agilidade para poder receber aí esse sangue dessas pessoas que querem fazer a doação. Então facilitar o processo, então a minha solicitação é essa, saber primeiro como é que funciona oficialmente, para depois daí fazer alguma indicação, enfim, fazer algum encaminhamento que possa agilizar essas doações de sangue para o nosso povo. Já a vereadora Janaína Portela protocolou 2 pedidos de providências. Ela está solicitando a instalação de corrimão nas escadarias das praças Ernesto Toqueto e Marechal Floriano. Num momento de lazer, final de semana, pessoas queridas chegaram a mim e apontaram a necessidade na Praça Ernesto Toqueto. E aí nós, gabinete com os meus assessores, fazendo a visitação nas praças, identificamos a necessidade também na Praça Marechal Floriano. E aí fizemos essas 2 solicitações ao Executivo, porque efetivamente as pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, as pessoas idosas que já não têm o seu caminhar tão seguro, necessitam de um apoio para o deslocamento em desníveis, escadas, o que é primordial que as nossas praças ofereçam essa possibilidade de segurança a quem estiver fazendo uso delas. O vereador Michel Oliveira teve 2 projetos de lei em discussão pelos parlamentares na sessão plenária de segunda-feira. Um deles institui a Semana Municipal da Música em Passo Fundo. Esse é um projeto muito bom de falar, discutir ele. Semana Municipal da Música é algo que, uma ideia que eu peguei uma fala do nosso prefeito Pedro Almeida, que é músico, e eu tenho muitos amigos na área da música, profissionais que trabalham direta e indiretamente. É um setor econômico da nossa cidade, uma profissão a qual eu também, como barman, garçom na noite, sem música é difícil ter um evento, uma festa.
Então, a gente poder planejar uma data, ao qual eu me referi em novembro, mas o projeto vai passar, pode ser outra data, enfim, que dia 22 de novembro é o Dia Nacional do Músico. E essa data a gente planeja fazer no mês de novembro. E aguardamos que o projeto venha à discussão nas comissões, mas que principalmente, independente da data, se for novembro, se for outra data, que a gente possa criar esta semana com o intuito de valorizar a classe dos artistas locais, valorizando também a classe econômica, movimentando a economia, visto que agora, pós-pandemia, é uma classe, infelizmente, que foi diretamente afetada. Segundo uma pesquisa realizada pela União Brasileira de Compositores e a ISPM, 89% dos músicos brasileiros afirmam que passaram a ganhar menos dinheiro durante a pandemia. O levantamento ouviu 611 músicos e 37 empresas ligadas ao setor de eventos de todos os estados do país. Vai demorar muito tempo para essa classe em específica tirar o prejuízo que se teve. Então, todos os eventos que tiverem, eventos, festas de aniversário, encontros de amigos, todo e qualquer evento que dê para colocar uma atividade cultural contratando um músico ou uma pessoa que trabalhe com música, isso é válido. E para nós criar uma semana da música em Passo Fundo, tenho certeza que isso é algo inédito e que vai gerar, acima de tudo também, a valorização desse setor musical, dessa classe artística e, em especial, dos nossos agentes culturais da música de Passo Fundo. Queremos muito que essa classe seja valorizada, respeitada, e nós vamos lutar para isso através desse projeto de lei pela sua aprovação. Vereador, e o que seria realizado durante essa semana? Seria realizado atividades educativas, educacionais, sociais, eventos. A gente colocou como sugestão ao Executivo, não podemos colocar como algo a ser obrigatoriamente criado. Fica a cargo do nosso Executivo Municipal, Secretaria de Cultura ou demais secretarias, associações, a se pensar na programação. Mas uma programação que tenha por objetivo apresentar os músicos aqui de Passo Fundo, todas as classes e gêneros musicais, isso é importante ressaltar, devem ser valorizadas e, enfim, que isso possa também ser de uma maneira social, repassado à comunidade. Os agentes, os músicos em si, vários realizam oficinas culturais, sociais para a comunidade, e é uma maneira também de muitos desses profissionais mostrar o que vem trabalhando e o que vem realizando individualmente ou de forma coletiva em Passo Fundo. Outro projeto de lei que passou pela pauta da primeira plenária da semana é o que altera o nome de uma via pública municipal no bairro São Luís Gonzaga. A partir da matéria, a via A do loteamento Campos Candatem passa a se chamar Cleia Bernadette Silveira Neto Nunes. Esse projeto foi um pedido da família, pedido da Andréia, da Luana, e são minhas amigas, as filhas do Dr. Edson Nunes, qual a Cleia era esposa, e pela trajetória dela na área da educação, ter sido professora, ter sido uma pessoa que também fez muita diferença na nossa comunidade, na vida de muitas pessoas. Então, atendendo um pedido especial da família, ao qual o Dr. Edson Nunes vai ser homenageado com o nome da feira, também nos solicitaram que a Cleia Nunes fosse homenageada de alguma maneira com uma nomenclatura de rua. Nós iniciamos agora a homenagem à Cleia com a nomenclatura da rua, mas em breve nós também vamos fazer essa homenagem para ela com uma praça e espaço público. Ela era uma pessoa que gostava muito de frequentar espaços públicos e áreas de lazer da nossa comunidade. Se nós fôssemos finais de semana, ou lá no pôr do sol da Cidade Nova, ou até o banhado da Vergueiro, seguidamente nós iríamos ver tanto a Cleia quanto o Dr. Edson lá passeando, e são pessoas que fizeram a diferença, que merecem a nossa admiração e o nosso respeito, de maneira simbólica, singela, com esta homenagem.
Depois do intervalo, mais informações do Legislativo e as ações do Setembro Dourado em Passo Fundo. O Jornal da Câmara volta em seguida. Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Na sessão plenária de ontem, a vereadora Regina dos Santos apresentou 2 indicações. Uma delas trata sobre as novas escolas que estão sendo planejadas e construídas. A parlamentar está sugerindo ao Executivo ensino em tempo integral. Essa é uma pauta urgente da cidade de Passo Fundo, né? Infelizmente, nos últimos anos, foi se acabando com as vagas que se tinha na educação infantil em tempo integral. Essa é uma demanda tanto das mães que precisam, né, trabalhar, então ampliar o tempo de permanência das crianças é algo que contribui para que a mulher possa estar sendo inserida no mercado de trabalho e, sobretudo, para o desenvolvimento das crianças. A gente sabe que quanto mais tempo as nossas crianças estiverem nas escolas, menos tempo elas estarão, né, na criminalidade, nas ruas. Então, que a gente possa pensar nessas novas construções do município, que seja contemplado uma estrutura que possibilite atender as crianças em tempo integral, com um projeto que venha ao encontro de oferecer atividades no contraturno da escola para contemplar esta realidade. As cinco escolas que estão sendo projetadas são escolas que estão sendo pensadas em bairros que têm situação de vulnerabilidade social. Vou usar como exemplo o bairro Valinhos. Nós já fizemos uma indicação pedindo que esta escola seja em tempo integral, considerando a realidade social e econômica daquela comunidade, que com certeza vai contribuir para melhorar o ensino e também no aspecto social daquela região da cidade. Então a gente espera que o município de Passo Fundo pense nesta perspectiva, que a administração possa aí contemplar esse pedido, que essas 5 novas escolas venham a ser construídas com uma estrutura que possibilite ter o aumento do tempo de permanência das crianças nessas instituições de ensino. Hoje o município de Passo Fundo não tem mais escolas em tempo integral, né? Então, hoje tem alguns alunos que judicialmente conseguiram garantir o seu direito de ter, né, o aumento do tempo de permanência na escola por uma questão jurídica e não porque o município de Passo Fundo faz essa opção pedagógica, porque não é só ter um espaço para deixar as crianças em tempo integral, é possibilitar que a pedagogia, o projeto daquela escola seja voltado a que esse tempo da criança de permanência dentro da instituição de ensino seja de qualidade. A gente não quer só um lugar para deixar a criança, a gente quer que este tempo ele seja aproveitado com a melhor qualidade. Hoje, infelizmente, o município de Passo Fundo não contempla mais a escola em tempo integral. A outra indicação é sobre a criação de locais com acesso à internet e com estagiários, para auxiliar a população na realização das inscrições para as escolas da rede municipal. Como a comunidade tem conhecimento, hoje as matrículas são feitas pelo site da prefeitura, que é a tecnologia auxiliando nesse processo. Só que nem todas as pessoas têm acesso à internet ou ainda têm o conhecimento para poder entrar no site e fazer a inscrição. Esta indicação possibilita que as comunidades, né, do município de Passo Fundo, sobretudo essas mais distantes do centro da cidade, possam fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, com mais tranquilidade, sem precisar estar se deslocando, sem precisar estar tendo que passar pelo constrangimento de daqui a pouco não conseguir uma vaga porque não teve a oportunidade ou ainda o acesso
a rede de internet que possibilite estar fazendo a inscrição. Se a gente quer que as crianças estejam na escola, a gente também precisa democratizar a forma como deve ser feita a inscrição. Então, ter pessoas que auxiliem, ter o acesso à internet nas comunidades, sobretudo aquelas com uma condição social, econômica, em situação de vulnerabilidade social, possibilita que todos possam estar tendo o direito de fazer a inscrição do seu filho e da sua filha. O mês de setembro é marcado pela campanha nacional Setembro Dourado, com o objetivo de alertar as famílias e os profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento do câncer infanto-juvenil. Os tipos mais comuns são as leucemias e se manifestam do nascimento aos 19 anos de idade. O médico Pablo Santiago, coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, alerta que o diagnóstico precoce tem um índice de cura entre 70% a 80%. Ele também traz informações sobre as atividades do hospital nesse período. É um mês tradicionalmente feito por nós aqui no Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, como um mês onde a gente exerce algumas atividades, né, na questão de conscientização das pessoas com relação à doença, chamar a atenção de que é a doença que mais relacionada com mortalidade em crianças e adolescentes hoje em dia no Brasil. Os últimos dados que a gente tem é de que quanto mais cedo feito o diagnóstico, melhor é os resultados contra a doença, e a gente aproveita então o mês para exercer algumas atividades. Nesse ano, a gente vai intensificar essas atividades. Nosso centro é um centro que já tem mais de 10 anos e nos últimos tempos tem se fortalecido muito. Então, agora em 2022, a gente vai fazer uma jornada de oncologia infanto-juvenil, onde no dia 23 de setembro vamos trazer diversos palestrantes, né, diversos profissionais de outras cidades aqui do estado, envolvidos no tratamento de pacientes com câncer da infância e adolescência, onde a gente vai abordar vários temas de diagnóstico precoce, de apresentação da doença, de formas de tratamento, de formas de reabilitação, dentro de uma visão multiprofissional, que é a forma de encarar o tratamento dessas crianças e adolescentes atualmente. Então, uma equipe multidisciplinar discutindo todas essas questões com relação a diagnóstico precoce e tratamento. O principal câncer da infância são as leucemias agudas, seguidas pelos tumores de sistema nervoso central. Já na adolescência, essa prevalência modifica, a gente tem uma ascendência dos linfomas e também dos tumores gonadais. Os resultados, a gente nota, né, na literatura mundial uma discrepância de resultados quando comparado os países desenvolvidos, onde o diagnóstico precoce é mais precoce e o tratamento é feito em centros de excelência com países subdesenvolvidos. Essa discrepância demonstra um alto índice de cura nos países desenvolvidos e uma queda acentuada nos países que têm dificuldade de fazer diagnóstico e de tratar essas crianças e adolescentes. Se a gente pegar dados dos países desenvolvidos, dos principais centros oncológicos infanto-juvenis do Brasil, a gente vai ver que os índices de cura podem chegar de 70% a 80% dos pacientes tratados. Então, a nossa luta para melhorar os resultados, né, passa por diagnóstico precoce, por encaminhamento rápido desses pacientes e por melhoria dos centros de tratamento, né,
com um estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de tratamento desses pacientes. Muitas crianças acabam demandando um tempo de tratamento longo, né? As leucemias agudas acabam envolvendo um tratamento que pode durar até 2 anos da vida de uma criança. Então, é por essa necessidade toda que a gente precisa de centros preparados no tratamento da doença. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Uma boa noite a todos.